Boa tarde, galerinha do nono ano. Hoje eu vou estar falando de regra de 3, né? Vamos falar precisamente, né, sobre regra de 3 simples. E aí estudamos anteriormente que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia na mesma razão de outra. E são inversamente proporcionais quando uma varia na mesma razão inversa da outra. E aí vamos de exemplo. O primeiro exemplo ele diz assim: em 5 horas, né, no caso esse aqui é regra de 3 simples, elas são diretamente proporcionais. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? E aí, pessoal, significa que vamos criar uma tabela de tempo e de peças. Nessa tabela vai ter o que? Vamos lá. Nessa tabela vai ter o tempo, onde ele diz que em 5 horas uma máquina produz 120 peças. Então, em 5 horas a máquina produz 120 peças. Quantas peças? Quantas peças nós consideramos ele como um X. Ainda não sabemos quantas peças, né, de exato. Ela produzirá em 8 horas. Está perguntando quantas peças a máquina, né, vai reproduzir X peças em 8 horas. Então aí se torna uma regra de 3 simples. Ela vai ficar 5 está para 8, como 120 está para x. Significa que nós temos que multiplicar no cruz credo, né? 5 vezes x, que é igual a 8 vezes 120. Né? Multiplica assim. 5 vezes x dá 5x, que é igual a 8 vezes 120 dá 960, né? X é igual a 960, esse 5 eu passo dividindo, então vai ficar dividido por 5. O x vai ser igual a quanto? 960 dividido por 5, ele dá 192. Por quê? Porque 192 vezes 5, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 9 dá 45, 1, 46. Vai o 4. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 960. Então seria a resposta, né? E aí seria 192. Deixa eu pegar o apagador. 192. Significa que a máquina, em 8 horas, a máquina irá reproduzir 192 peças. 192 peças. Certo? Então seria essa a resposta. Vamos para o próximo exemplo. Vamos de segundo exemplo. Fala assim: com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Ia demorar bastante, né? 60 km. Mas vamos fazer a tabelazinha. A tabela seria, no caso, de velocidade e tempo, né? Velocidade e tempo. E aí, acho que só esses dois, pronto. Como é que vai ficar essa regra de 3 simples? Primeiramente ele diz o que? Com velocidade média de 80 km, fiz uma viagem de 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km, em quanto tempo eu faria essa viagem? E aí vem onde vem o x de tempo.
Então essa aqui seria a regra de 3 simples, diretamente proporcionais. E aí ficaria com 8 está para 60, como 6 está para x. E aí onde vem a regra de 3 simples. 8 vezes x, 80 vezes x, 60 vezes 6. Né? 80 vezes x é igual a 60 vezes, ou 6 vezes 60, né? Faz. E aí vai ficar 80x é igual a 60 vezes 6. 0, né? No caso, 0 vezes 6 vezes 0, né? 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6, 336 na verdade, né? Então vai ficar aí 360, certo? Ou melhor, na verdade, é o contrário. É o contrário porque é assim, pessoal. Na verdade não é assim, é o contrário. No caso aqui, ele fala assim, com a velocidade média de 80 km, ele fez uma viagem, né? Fiz uma viagem em 6 horas, certo? Se a velocidade fosse de 60 km, em quanto tempo eu faria? Aqui já se torna inversamente proporcional. Inversamente proporcional, x sobre 6. É o contrário, é inversamente proporcional, não é diretamente proporcional. E aí vai ficar o que? Agora sim vai ficar 80 sobre 60, que está para x sobre 6. Né? E aí vai ficar 60 vezes x, ele é igual a 6 vezes 80. Agora sim, está inversamente proporcional ali. O tempo, né, no caso, aumenta. Então está inversamente proporcional. E aí, como é que vai ficar aqui? 60 vezes x vai dar 60x, né? 6 vezes 80 vai dar 480, né? 6 vezes 8, 48, 480. X ele é igual a 480 dividido por 60. 480 dividido por 60, né? Ou 48 dividido por 6 vai dar, corta aqui, né? Vai dar 8, certo? Então, em 60 km, se ele fizesse 60 km, ia ser em 8 horas, certo? Vamos para a próxima. Continuando, pessoal, nós vamos falar sobre regra de 3 compostos, né? Tem uma diferençazinha para a regra de 3 simples. E aí nós vamos de exemplo em prática, certo? Ele fala assim, o consumo de energia elétrica é medido em quilowatts por hora, né? Quilowatts-horas. Um chuveiro elétrico que fica ligado por 20 minutos por dia, durante 20 dias, terá um consumo do mesmo chuveiro se usá-los em 40 minutos, né? Na verdade terá um consumo de 30 kW, né? Porque não coloquei 30 kW. E aí ele diz assim, 40 minutos por dia durante 30 dias. Então o que é que ele quis dizer? Se usarmos o chuveiro, né, em 20 dias, quantidade de minutos por dia, 20 minutos, o consumo vai ser de 30 kW. Se em 30 dias usarmos a cada dia 40 minutos, quantos quilowatts nós vamos consumir? Então vocês percebam que isso aqui é diretamente proporcional. Ó. Se eu aumentar os minutos, consequentemente aumenta o consumo. Se eu aumentar os dias, consequentemente também vai aumentar os dias. Então isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Logo vai ficar o que? 20 sobre 40, porque ele está aumentando proporcionalmente, então não está sendo inversamente. 20 sobre 40 vezes 20 sobre 30, certo? Isso vai dar igual a 30 sobre x. Então essa seria, né, se vocês puderem acompanhar,
Na verdade, se vocês puderem acompanhar, na página 146 está esse exemplo também. E aí vai ficar 40 sobre 20, 20 sobre 30, que é igual a 30 sobre x. Fazendo a multiplicação, 40 vezes 40 dá 400, né? 400, que vai ser igual sobre, né? Como está dizendo aqui, sobre 4 vezes 40 vezes 30 dá 40 vezes 30 e dá com 0, 0, 0, vai dar 1.200, né? 1.200, que vai ser igual a 30 sobre x. Então vai ficar essa a resposta, ok? E aí nós vamos fazer a multiplicaçãozinha, né? Deixa eu pegar o apagador aqui. Vamos fazer a multiplicação. Como? 400 vezes x, né? No caso é o cruz credo, né? Como as pessoas chamam. E 30 vezes 120, ou 1.200, desculpa. Então vai ficar o quê? 400x, ele é igual a 1.200 vezes 30. Fazendo a multiplicação, vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, no caso aí 36 mil, né? X, ele é igual a 36 mil. Pego esse 400, passo dividindo. E aí nós podemos cortar os zeros. Vai ficar 360 dividido para 4. 360 dividido para 4 é 90. Então x ele é igual a 90. No caso 90 o quê? Quilowatts horas, né? No caso que se ele aumentou o dia, 30 dias, aumentou o consumo a 40 minutos por dia, consequentemente, né, consumo aumentou de que? De 30 para 90. Então isso aqui se chama regra de 3 compostos, certo? Pessoal, vamos lá, continuando. Ficará uma atividade para vocês, certo? No livro de vocês, vou apagando aqui, página, vou colocar bem aqui em cima, página, só um minuto, ficará na página 149, página 149 e 150. Então vai ficar essa atividade para vocês fazerem, certo? Até a próxima, bom estudo.